Gente, uma alegria gigante aqui. Nós começamos agora há pouquinho, faz 2 minutinhos, para quem está chegando agora, a nossa live de hoje. A gente vai trazer aqui um tema que é uma continuidade do que nós falamos a semana passada, né, Ju? Da humilhação, da Aham, casa da sim. humilhação, e que muitas vezes a gente. Muitas vezes não, sempre para mascarar a humilhação, para a gente não se sentir humilhado em situações da vida, a gente acaba colocando máscaras do ego para se proteger. Então, uma alegria estar aqui compartilhando de um jeito divertido, aproveitando a segunda-feira de carnaval. Portal também, 3 do 3. Ah, adorei. A Kika tá falando lá, minha irmã, ó, tira o óculos e você enxerga. Olha, demais, gente. Incrível, Ju. Eu acho, Conta um pouquinho, Ju. eu acho Fala que aí, isso, como é que você tá aí às acho cegas? que isso até que a Cristina trouxe, assim, né? É bem interessante. Eu estava refletindo sobre isso quando a gente estava preparando a aula, né? Sim, Que, de fato, assim, quando, igual eu estou enxergando aqui embaçado, né? Com esse óculos aqui, é o óculos que eu faço natação em mar aberto, assim. Então ele é grandão, sim, assim, ele acaba me trazendo mais conforto, assim, né? Só que é engraçado que ao mesmo tempo ele me traz conforto, eu só consigo enxergar através dessa lente. certo. Então, às vezes, que nem uma pessoa de fora pode conseguir enxergar, né, que é uma limitação ou que poderia ter um outro caminho, mas às vezes quando a gente veste uma máscara ou um óculos, assim, e aquilo é inconsciente, você não vai conseguir enxergar além, né? A gente até falou um Sim, pouco na preparação da aula, da metáfora um pouco do cavalo, né? Quando ele está numa sim, charrete, assim, o cavalo ele tem aquele tapa-olho, né, lateral, assim, porque senão ele abre, né, a visão dele e ele não vai, talvez pela força, né, que o cavalo tem, ele não vai permanecer no caminho ali que o condutor quer que ele esteja, né? Então eu vejo que acho que para introduzir, né, um sim. pouco do tema, assim, a gente, nossa essência, ela é muito forte. Tem algo que é até, lembrando o cavalo, talvez um pouco de selvagem, assim, né, natural. A gente nem conhece muito bem por conta dos nossos óculos, por conta, de tentar, às vezes, pertencer, né, ter um tipo de padrão, mas isso de alguma forma é como se fosse no cavalo ali o freio, né, para ele também não poder enxergar como um todo, assim. Então, eu acho que o que a gente trabalhou, né, na semana passada aí reverberou bastante, a humilhação, de alguma forma, pode ser, né, um tipo de desvio ou de máscara para a gente não efetivamente entrar e ser toda essa potência que a gente pode ser, assim, né? Então acho que Maravilha. vai ser divertido, assim, né? Já está sendo. Acho que a gente já entrou no campo aqui e eu gosto muito, assim, né? Quando nós dois se reunimos, assim, porque eu sei que vai ser algo leve, divertido, mas que vai trazer transformação, né? E isso que é o tema aqui da live também, ter mudanças vibracionais. Então, aonde será que talvez tenha uma projeção na sua vida, assim, que talvez não tenha consciência e a gente está aqui para olhar para isso de uma forma leve e divertida, né, Cristi? Maravilhoso. Gente, quem está chegando agora já escutou essa abertura aqui brilhante do querido Ju e puder dizer de onde vocês estão nos assistindo, encaminhar também o aviãozinho para outras pessoas que possam assistir agora ou gravada. Essa live também vai ficar gravada aqui, disponível para vocês. E a base da nossa live, de cada live que a gente está trazendo, é o oráculo das 9 dimensões, que a gente falou a semana passada. Não sei se você tá com a caixinha dele aí, Ju. Eu tô, Senão eu eu tô pego. com a capinha Tá, e tô com o livro aqui também, mas perfeito. Eu vou preciso dar pedir uma pro. esticadinha. Tá, Vou enquanto mostrar o livro aqui o primeiro. livro, perfeito, que daqui a pouco eu vou ler um A, trechinho para começar a aqui. A cartinha, não sei se vai dar para ver, né? a cartinha eu vou ler agora aqui para Vou nós. pegar a Enquanto, Ju, só vou caixinha pedir para aqui. você pegar a caixinha, enquanto eu vou começar lendo essa casa, né? Para abrir aqui mais algumas.
dimensões para nós. Então, essa é a caixinha do Oráculo das Nove Dimensões. Já estou vendo que tem um monte de mentoras da consciência aqui nos assistindo. Uma alegria, pessoas novas que estão chegando, sejam bem-vindos. Se vocês estiverem depois com alguma máscara, ou agora ou depois, tirem foto hoje, marquem a gente do que ficou mais marcante para você essa live de hoje, que vai ser uma honra também a gente trocar de um jeito divertido algo que é tão profundo e às vezes a gente não quer olhar, né? Seja por feridas emocionais, como a gente falou na aula passada da humilhação, seja por outros motivos que a gente vai descobrir juntos aqui para nós. Então, eu vou Maravilha. começar lendo a carta, né, Ju? E você não está me enxergando ainda, Ju? Gente, olha, E não, não tem a ver com óculos aqui. Até tirei um print aqui, mas olha, as duas vezes, né, que eu entrei, sim, então é isso, sim, acho que é legal compartilhar, né, também sim, assim, com todo mundo que tá aqui, deixar um abraço pro Luiz aqui, que é meu mentorado também, tá assistindo. Foi pai, né, esses dias, e acho que lembrando assim que pai, mãe, né, também pode ser um papel, né? A gente vai falar um pouquinho sim, mais disso ao longo aqui da live, assim, mas tudo que acontece, né, assim, se você estiver prestando atenção na sua vida e tiver consciente, faz parte, né? Então, eu entrei aqui para a live, daí a Cristi não aparece para mim. E aí isso poderia ser um problema, né? Mas sim. o essencial ele está acontecendo assim. Então isso me deixa tranquilo, né, também para que a gente possa se aprofundar de forma leve. Não, e vai ter tudo a ver, porque daqui a pouco eu vou ler um trechinho também do livro. E com isso que o Ju trouxe, que aí eu vou voltar, quando a gente não tem realmente essa clareza, essa conexão de confiança entre nós, a máscara do ego também vem forte. Então, já dando um spoiler para quem está chegando aí. Então, olha, vejam como chega para vocês. Eu vou fazer a leitura da casa 24, tá? A projeção. A projeção é a máscara do ego que consiste em atribuir a outra pessoa, situação ou grupo os sentimentos, pensamentos ou desejos que não aceitamos em nós mesmos. Então, a projeção está totalmente ligado a algo que não aceitamos em nós mesmos. Então, a gente projeta no outro. É um espelhamento. Isso pode aliviar a nossa angústia, né? A minha angústia, se eu estou projetando em alguém ou alguém que está projetando em mim, mas também pode levar à ansiedade e interpretações errôneas e até ilusões. Você já se sentiu atraída, atraído ou repelida por alguma situação ou pessoa sem uma razão aparente? O que isso pode revelar sobre você? Então, gente, é mais comum do que a gente imagina, primeiro, essa pergunta, né? Às vezes a gente nem teve nenhuma interação concreta com o outro e tem uma aversão ou uma, uma antipatia, me veio a palavra, por alguém. Antes de você julgar a pessoa ou já criar fantasias, nossa, aquela pessoa não é legal, não tem uma energia boa, né? E parari, parará, olhe para você. O que será que ela está espelhando para você enxergar? E toda vez que chega algum espelhamento para nós, gente, nós já estamos preparados, preparadas para ver algo e sair daquele véu, daquela máscara do ego, né, Ju? O Christian quando você estava falando aqui, engraçado, né, que quase todo a gente se prepara quase que uma semana, né, antes, assim, Sim, quase que uma semana toda, né, assim, e não veio nenhum momento para mim, assim, a gente traçou, né, vários paralelos aqui para falar hoje da projeção, mas olha só, tipo, da minha história eu tenho irmão gêmeo, né, e não necessariamente a gente trouxe isso, né, na nossa sim, troca, assim, verdade. e agora me veio bem, bem forte, assim, porque eu tô olhando de uma perspectiva, vamos dizer assim, de dentro, né? Assim, talvez enquanto espírito ou ser, assim, eu tenho um irmão gêmeo e eu tenho a minha irmã, né? A Fernanda, 2 anos a mais do que eu, assim. E de fora, assim, eu olho eles como irmãos, né? E só que eu recebo o olhar como se eu fosse o meu irmão.
Só que Sim, para mim é uma coisa meio que clara que não. Então, sempre no começo, né, na infância, acho que talvez enquanto identidade não tomava essa consciência, então eu recebia várias comparações e eu ficava bravo, né, com isso, assim, porque também não estava apropriado de quem eu era numa perspectiva maior, assim. Então, acho que naturalmente eu fui começando a comparar e algumas coisas que você trouxe aqui na carta que fez sentido às vezes sentir ciúmes se o meu irmão recebia um tipo de presente, daí eu desejava, né? E isso às vezes acontece na vida adulta também, né? E aí eu sim. acho que já é uma reflexão importante, assim, da gente olhar, né? A gente está numa rede social aqui hoje, assim, que muitas vezes aparentemente não está fantasiado, assim como a gente está aqui hoje, mas que muitas vezes tem máscaras, né? Assim, tô fazendo um papel de alguma forma buscando algo se isso não está consciente, né, dentro de mim, assim. Então, acho que um ponto importante é que essas emoções que eu falei, às vezes, né, inveja, ciúmes, que muitas vezes projetamos, né, no outro ou comparamos com o outro, assim, ele dá, são sinais, né, são estatístico também de informação, como se fossem sinais que talvez tenha algo para eu olhar, que eu esteja ou rejeitando dentro de mim ou desejando no outro, que eu gostaria de ter para minha vida também, mas muitas vezes eu não consigo perceber ou admitir isso, então eu vou julgar, né, ou vou me afastar do outro, ou o outro vai me incomodar e eu, de alguma forma, só de estar na presença, isso já me incomoda, né? Isso é muito comum nas relações, né, às vezes conjugais ou de família, e também nas Sim. organizações, né, às vezes quando você vai, de alguma forma, receber uma nota, né, uma performance, assim, tudo é feito, às vezes até, não sei se você já trabalhou em organização assim, né, que a gente fala curva forçada, né, ou Sim. seja, é totalmente antinatural, assim, né, a questão do reconhecimento em si, ou muitas vezes da meritocracia, né? Não que ela não deva existir, mas como pode trazer cada vez mais consciência para isso, né? E acho que um ponto que me vem forte, assim, é da responsabilidade, né? Conseguir perceber e falar, olha, eu, no meu caso aqui, tinha muitos ciúmes do meu irmão, assim. Então, olhando hoje, assim, quando vem esses ciúmes, como eu posso aprender, né, com ele? O que, entre aspas, me gera falta que eu poderia, de alguma forma, reconhecer em mim ou valorizar, sem precisar, de alguma forma, apontar para fora, né? Mas também sem negar isso, né? Negar que isso faz parte, sem rejeitar. Faz sentido, Cristi, pessoal? Faz total sentido. E é sempre assim, viu, gente? A gente estrutura a live, a gente conversa, tal. A gente tem downloads a semana inteira, troca, e aí vem algo que é para a gente trazer, né? Isso que o Ju tá falando já me deu uma outra clareza aqui, que ele tem um fato real que ele é gênios, né? Só que a gente pode olhar isso também nas nossas relações para quem tem irmãos, irmãs, e também pensando nas equipes das organizações. Porque se a gente olha sistemicamente, está tudo ligado. E se a gente não tem essa clareza do quanto que a gente projeta, inclusive da nossa vida pessoal, nas empresas, que é mais comum do que a gente imagina, não fica nada óbvio isso que o Ju está falando. De às vezes a gente sentir, e falando um pouquinho até da outra live, para quem não assistiu, tá lá disponível para vocês, humilhado em algumas situações, no trabalho, por exemplo, mas que não tem nada a ver no trabalho, com o trabalho em si, tem a ver com questões nossas mais profundas da infância, que se a gente não trata ou nega, a gente cria a máscara do ego para se proteger, e aí não, inclusive, reconhece isso que o Ju está falando. Quando que eu tenho ciúmes? Quando que eu tenho inveja? E quando que isso me atormenta
e eu muitas vezes justifico falando do outro, mas na verdade eu estou falando sobre mim, né? Porque vamos pensar assim, o Ju com o irmão gêmeo dele e eu com as minhas duas irmãs. Nós vivemos algumas situações em contextos que estavam todos presentes, só que cada um recebeu de um jeito, né? Cada um recebeu a informação e criou-se máscaras do ego ao longo da vida. E eu falar, ah, Cristian, eu não tenho máscara do ego. A gente já precisa vestir a máscara da humildade, então, para olhar, né, Ju? Nós vimos na live passada que todos nós temos projeções uns nos outros e também máscaras. Gente, porque a máscara não serve só para a gente negar, ela serve para nos proteger de algo que foi muito dolorido para nós no passado e que até não ter a consciência a gente usa. E depois a gente percebe, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, né, Ju? Que não precisa mais daquela máscara específica. A gente pode usar até outras ou papéis sociais, mas daquela eu não preciso, daquele jeito que foi criada lá atrás para me proteger. Eu tô lembrando também, Cristi, assim, de uma coisa que a gente falou um pouquinho, né, na live passada, assim, sobre os vícios, né? Sim, Então, e tô lembrando, né, posso dar um exemplo aqui, assim, de uma máscara que eu usei, né, acho que bastante, assim, de uma maneira inconsciente, e acho que em alguns momentos eu ainda caio nela e de alguma forma procuro não estar, né? Mas é tentar ser bonzinho, né? A gente falou um sim, pouco da humilhação, assim, de tentar agradar, né? E, e é bem interessante, assim, porque quando eu lembro da minha infância, foi a estratégia que eu consegui para receber aquilo que eu precisava dos meus pais, né? Então, se eu era bom ali na escola ou no comportamento com eles, eu recebia, né? Uma certa troca. E na infância a gente faz isso porque está formando de alguma forma o ego. Então, isso faz parte, né? Ele é importante, assim, também para cicatrização e para a formação de uma identidade. Só que enquanto adulto, quando isso de alguma forma começa a afetar nas suas relações com você mesmo, com o outro, né, na vida, não ter paz de espírito, não poder ser autêntico, espontâneo, então a gente pode se perguntar assim se isso é uma máscara, e aí como será que eu posso ir além dela, né? Ou sim. será que, dependendo do meu nível de consciência, pode até ser que eu possa usá-la com consciência, mas de modo que isso seja, entre aspas, uma máscara natural, né? Que eu falo assim, olha, eu vou me portar assim nesse ambiente com consciência, né? Você trouxe até um pouquinho antes para mim assim do Oscar, né? Eu acho que o Brasil Sim, de modo geral assim tá acompanhando. Então ali teve até um ator ali, eu não lembro o nome dele, mas sei que ele é famoso no comecinho ali que ele tava de moletom, né? E aí todo mundo em geral, tá super social e chique, né, e tal. E daí ele fez até uma brincadeira e tal. Então, a gente vai entrando. Você pode se vestir em um determinado modo, como no carnaval ou como no Oscar, se você está consciente. Mas se você está, de alguma forma, refém daquela identidade, isso pode ser uma máscara ou uma projeção perigosa, né, Cris? totalmente, Ju. Agora você me fez lembrar, nossa, algo que eu amava na psicologia e depois fiz alguns cursos mesmo sobre isso, que é utilizar e sentir na pele, né, dentro de uma das linhas da psicologia, o psicodrama, né? Aham. Como eu dramatizo algo que me vem da infância, e daqui a pouco vou contar um pouquinho da minha história, que me veio também na preparação, para a gente lidar melhor, com mais leveza sobre aquilo que chega para nós, né? Porque quando a gente olha conscientemente algumas máscaras e lida com isso de um jeito que não é para afetar o outro, mas é simplesmente para me proteger, e daqui a pouco perceber que eu nem preciso daquilo,
como, por exemplo, ir numa festa, como esse exemplo que o Ju está dando, né? Tem um padrão social de vestimenta, todo um glamour em volta do Oscar. Ok, mas a pessoa que tem a coragem de ir de moletom e, inclusive, chamar mais atenção que os demais, porque foge do padrão, e de alguma forma pode até ser que seja uma máscara Aham. da pessoa, para ela se aparecer, mesmo inconscientemente. Porém, é legítimo a gente olhar. Então, no psicodrama, a gente já colocaria essa cena e perceberia como é que afetaria a Cristi, o Juliano, a Lu, a D, o Ivo. Como é que cada um, né, se colocando naqueles papéis, naquelas fantasias, e o teatro faz muito bem isso, porque às vezes a gente assiste o mesmo teatro e cada um se identifica com um personagem. E às vezes a gente quer defender, inclusive, alguns personagens ou rejeita outros. Então, como a gente perceber isso e que às vezes fica mais leve mesmo, né, Ju, de olhar isso numa situação Aham. fora de nós, que está trazendo totalmente notícias sobre nós, né? Então, muito forte isso e ao mesmo tempo olhar quantas pessoas me vêm também do Oscar, né? De alguma forma queria, mas duvidava que o Brasil fosse realmente dessa vez ganhador, né? Onde que está a nossa dúvida de nós mesmos, inclusive enquanto coletivo, enquanto país, enquanto realmente potência que é o Brasil e que tem a ver, que eu vou ler um trechinho aqui, Ju, Aham. do livro que tem a ver com essa desconfiança, né? No fundo, a gente Legal. desconfia muito de nós mesmos e Total. acaba projetando isso num país, por exemplo, né? E criando justificativa para provar que essa desconfiança é legítima. Chocante, né? Essas ilusões que a gente vai entrando também nesse inconsciente coletivo. Me vem até a palavra menosprezo, né? Menosprezo. É se auto, de alguma forma, mal avaliar, né? Avaliar menos do que, ou falta de reconhecimento, assim, de alguma forma, e aí quando isso chega num coletivo, né? No caso, isso vai refletir, né? Em premiações como essa, assim, que é um tipo de reconhecimento, né? Mas ele passa Sim. primeiro pelo próprio reconhecimento, até para poder concorrer, né? Esse tipo de prêmio. Perfeito. Olha só, gente, eu vou ler um trechinho, tá? Do livro da Alquimia Integral. Quem está com o livro está na página 138. Eu vou ler alguns trechinhos que eu marquei e veja como chega para vocês e quem quiser comentar aqui, tá? Esse trecho que eu estou lendo, o que ficou mais forte para você? Casa 24, ela tem três palavras-chave, que é a casa da projeção, né? Desconfiança, catastrofização, uma palavra até que parece palavrão, né? Mas é catastrofização de catástrofe e ansiedade. A projeção é como uma lente embaçada que amplifica seus medos internos em sombras projetadas sobre o mundo exterior. E essas sombras projetam seus receios que se transformam em cenários imaginários catastróficos. Sua ação envolve limpar essa lente, buscando ver a paisagem e a realidade em uma perspectiva mais nítida. A máscara do ego, ela é uma estratégia inconsciente que reflete a tentativa da personalidade de validar seus medos ao atribuí-los ao mundo externo. É um mecanismo de defesa, né? Essa catastrofização, ela projeta uma expressão que envolve imaginar os piores cenários de uma forma catastrófica. A mente cria narrativas pessimistas, fica antecipando negatividade e alimenta uma ansiedade ao projetar o medo para fora. Enfim, tem mais passos. A última parte fala assim, ó, a compreensão profunda dessa máscara do ego, nesse contexto, envolve a construção de autoconfiança, a investigação dos medos subjacentes e a busca por uma perspectiva mais harmônica diante das situações temidas.
Uau, veja como chegou aí para vocês esse trechinho, e eu vou contar, Ju, brevemente aqui, É. e você vai aqui, a gente vai trocando aqui um pouquinho. E por que que eu escolhi hoje estar assim, né? Nessa máscara, e o Ju também vai trazer o dele conscientemente. Eu, durante muito tempo, até pela minha mãe, quando eu queria alguma coisa muito grande, gigante, ela me chamava de Rainha da Inglaterra, né? E Uhum. durante muito tempo aquela rainha da Inglaterra era um afronto para mim. Era como se fosse assim, nossa, então o que que eu vou precisar fazer para provar para minha mãe que eu não sou uma rainha da Inglaterra? E aí, gente, os nossos mecanismos de defesa, eles às vezes nos enganam também. Às vezes não, às vezes quase sempre, né? Por quê? Porque acabou que eu não queria ser a rainha da Inglaterra, como a minha mãe via, de um jeito pejorativo ou prepotente. Por outro lado, eu criei uma máscara da perfeição. Tinha que ser a filha perfeita, a mais velha, que dava conta de tudo, boazinha, como o Ju falou, que não queria desagradar para, na tentativa dessa criança ou dessa adolescente, querer que minha mãe me enxergasse de outra forma. E foram muitos anos de terapia para olhar esse movimento da rainha da Inglaterra que me Uhum. assustava, né? Que era uma e era bem esse texto aqui, catástrofe. Era como se eu não tivesse condições de pensar muito grande ou desejar coisas muito gigantes, porque senão eu seria rainha da Inglaterra. Para resumir o caminho, a gente vai trocando um pouco mais a live. Eu fui amadurecendo, fazendo as pazes com essa rainha da Inglaterra. Inclusive, depois eu vou trazer um texto que me veio depois da live para vocês sobre a rainha da Inglaterra na perspectiva sistêmica, né? E eu comecei a honrar essa rainha da Inglaterra que habita em mim. E por que honrar? Porque tem algumas semelhanças, algumas características, né, que a rainha da Inglaterra é como se fosse um arquétipo. Todas as vezes que a gente é comparado com algo que parece distante de nós, viram-se arquétipos. Arquétipos são o quê? Modelos, estruturas que podem ser positivos ou negativos que nos acompanham, que estão no nosso inconsciente coletivo. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu desonrava essa rainha da Inglaterra que existia em mim, mais eu me apequenava, não só como pessoa, né? Tocando a minha baixa autoestima, a minha questão mesmo de baixa confiança em mim mesma, como também nos meus relacionamentos, porque eu atraía relacionamentos na adolescência e tal, que mesmo sem ter a clareza e depois olhando para isso, me diminuíam, ao invés de eu me sentir realmente grande, né, um com o outro. E aí eu Cris, comecei. Fale, querido. desculpa te cortar aqui, mas até Pode lembrei assim cortar. da carta da semana passada ali da humilhação, né? Porque quando Sim, de alguma forma você se apequena, assim, você abre espaço para você se sentir abusada, se sentir humilhada, né? Assim, sim, justamente por não por estar no polo oposto, né? Assim, a rainha é uma coisa grande, sim. né? E se apequenar, assim, seria escolher ir pelo polo oposto, assim. E aí abre espaço para você mesmo se abusar, se julgar, e aí, como você falou, nas relações também, né? Ô, Ju, é exatamente esse o ponto que o Ju já fez uma síntese aqui essencial que eu queria trazer para vocês. Quando eu comecei a perceber que, na verdade, o que a minha mãe fazia comigo foi a maior contribuição que ela podia dizer para mim, falar, e ela nem imagina disso, porque eu nunca nem falei isso para ela, né? Uhum. Que ser rainha da Inglaterra é honrar, na verdade, quem eu sou, quem você é, com tudo que a gente é. Porque imagine a figura de uma rainha da Inglaterra, né? Ela tem uma figura de ainda, além de ser uma representante indireta, né, de um governo, e quando eu falo indireto, não quer dizer que tem menos valor, mas ela tem essa capacidade de olhar cada um
o contexto onde cada um está, manter uma tradição e, ao mesmo tempo, trazer um brilho. E quando eu honro o meu brilho, quando eu comecei a perceber, gente, na verdade é o contrário, que é isso que o Ju falou. Quando eu parei de me desonrar, quando eu parei de criar eu mesmo situações de atração, de abuso, porque na verdade eu que fazia esse autoabuso, era foi uma chave que veio para mim. Quanto mais eu brilho, o outro também vai brilhar. Então, tem uma máxima que me veio no começo do ano que foi o seguinte: o seu brilho autêntico muda o mundo. E se o seu brilho autêntico muda o mundo, se você para de brilhar, você ilumina menos o mundo. Então, quando deu essa clareza para mim, uau, o que é possível para a gente manifestar, inclusive o que a gente às vezes carregou com muita dor ao longo da vida e desonrou e teve vergonha e tudo que também já apareceu desde a primeira live, se transformar em algo simbólico, que é o que a gente também está trazendo. As máscaras também têm aspectos saudáveis quando são conscientes, quando elas percebem isso como efeito, como isso que nós estamos fazendo aqui. Teoricamente pode ser uma brincadeira, mas na verdade, gente, o que a gente acredita, eu e o Ju, que é o portal para a cura é muito mais pelo bom humor, pelo rir de si mesmo, do que pela tortura e pelos movimentos de catarse que às vezes a gente vive e criam outras marcas, outros traumas em nós. Então, esse é o convite para nós, né? Qual será a máscara que você a vida inteira às vezes rejeitou em si mesmo, ou que projetaram em você, como a minha mãe projetava em mim, e na verdade ela é uma baita de uma rainha da Inglaterra também, porque senão não seria filha dela, né? Ela é governante capricorniana e que muitas vezes tem medo de trazer algumas questões só por falta de clareza da grandeza que ela é. E que me ajudou a perceber isso, né, Ju? Me veio bastante assim a lembrança, né, de algumas coisas que o Axis Consciousness, né, a escola, a Sim, filosofia do acesso à consciência traz, assim, que é tudo aquilo que você evita, tudo aquilo que você evita de ser é aquilo que você acaba criando ou indo para o oposto daquilo, né? Então sim, imagina, assim, a rainha da Inglaterra, né, o arquétipo da rainha ou do rei, da rainha, é grandioso, né? E aí, se você evita, você faz muita força, né? Cria uma máscara, uma barreira muito grande para conter aquela energia. Então, imagina quanta força, quanto peso você tem que fazer para não ser algo natural que é, né? Sendo que se você falasse assim, tá bom, eu sou a rainha mesmo, deixa eu aproveitar aqui do meu reinado, do meu trono e só fluir com isso, ou dar risada, né? Assim, e quando começa então acho que é legal trazer assim que todo julgamento ou algo que alguém traz, né? Eu falei na semana passada assim que às vezes a minha mãe, sei lá, fazia alguma brincadeira comigo e eu não gostava, assim, porque eu tava também, assim, rejeitando a brincadeira dela, né, ou aquilo que ela tava trazendo, assim, pra mim. E quando a gente para de evitar e fala, ah, tá bom, talvez eu seja a rainha mesmo da Inglaterra, sim, você recebe aquela energia, né, você tá aberto a receber. Isso não quer dizer também que aquilo é você, mas é parte, é sim, uma energia disponível, né? Então é legal trazer assim que muitas vezes a gente tá criando mesmo obstáculos para algo que pode em alguns momentos facilitar a nossa vida, né? E isso poderia também ser numa energia quase que oposta, né? Da rainha, sei lá, energia que a gente está falando da brincadeira do bobo, né? Que aparece sim, muito no carnaval, assim. Se você falar assim, ah, o Cristi, você é boba, vamos dizer assim, imagina num contexto assim como a gente falou do Oscar, assim, ninguém quer parecer bobo, assim, né? A não ser que você esteja vestindo uma máscara consciente, mas senão você quer aparecer de alguma forma quem tá ali, né? Assim, no palco, quer parecer como um inteligente ou intelectual e tal. Então é interessante de ver assim como é que eu posso usar isso, né, de uma maneira consciente ou se eu percebo uma repulsa, uma rejeição, um julgamento,
tem um presente ali para mim. Então eu falo, olha, isso daqui tá pesado ainda na minha vida. Eu não consigo dar risada disso. Então tá tudo Perfeito. bem. Fala, bom, então aqui tem um material de estudo, tem algo para eu começar a treinar, né? E aí até lembrando da sua história, e vou falar um pouquinho aqui, né? Eu tô vestido com roupa de natação, que hoje eu pratico triatlo, assim. E muitas vezes eu visto essa máscara mesmo, literalmente, assim, do triatleta ou da pessoa que faz atividade física. É uma coisa que eu faço com consciência, né, até onde eu posso, mas tem vezes que também é uma máscara, né? E aí, quanto mais consciente eu tô, é melhor, assim. Mas isso diz respeito a uma identidade, né? Assim, o Juliano é esportista, mas não é quem eu sou, né? Em essência. Em essência, talvez sou algo muito maior, que hoje aqui tá se vestindo como um esportista ou como um atleta, mas isso é só um papel, né? E aí, quanto mais consciência tem, mais sentido ou mais leve fica, né? Eu acho que um bom termômetro, né, Christian, assim, é o quanto a gente pode olhar para as situações da vida ou até para as máscaras e ver que tá leve. E se Sim. não tá, se tá pesado, então fala assim, bom, legal, tem aqui atrás uma pérola de leveza que eu não estou conseguindo enxergar, que está pesado. E todo mundo tem situações, né, de vida que talvez ainda não possa completamente ser engraçado ou dar risada. E aí tem um material, né, um bom livro aí, um material de estudo para começar a se aprofundar, né? Total, Ju, você não tá vendo aqui, mas eu tô super incomodada agora com a minha máscara. Eu vou tirar a máscara, vou ver se eu consigo ficar com a coroa, mas Vou nada é por colocar a acaso minha meu. aqui Agora também na cabeça. eu comecei a ficar com dor. Gente, que loucura, né? Como é que pode isso? E por que que nós estamos falando isso? Porque tem alguns momentos, assim como o negócio da rainha da Inglaterra, até grudou no meu cabelo. Ela não quer sair, mas vamos Uhum. lá, ela vai sair com facilidade daqui a pouco. E eu comecei, quando eu parei de resistir, a Raquel que falou ali, né? Tudo que resiste, persiste. Aí apareciam situações da minha vida que era para justamente eu olhar para essa máscara e parar de resistir, né? E aí teve uma situação recente que eu lembrei, Ju, que Hum. foi a seguinte, na biodança, né, que você sabe que eu faço, Uhum. eu comecei, eu teve uma vivência que aconteceu, porque normalmente as vivências elas acontecem, na outra semana a gente traz o que ficou para cada um. E aí eu compartilhei, veio à tona essa memória minha da rainha da Inglaterra, o quanto que eu resistia, o quanto que para mim era pesado, e aí quanto mais eu resistia, eu criava mais a outra máscara da perfeição, que era a mesma, mas achando que não era, né? Não tinha clareza. E aí eu trouxe isso. Eu lembro que o grupo ficou assim, bem impactado, reconhecendo, porque ali não tem nenhum conselho, nem julgar, nem interpretar, mas as expressões falam por si, né? E teve uma das minhas colegas, uma graça, né? E eu vou contar e cada um leia conforme o que faz sentido para você, né? Aqui não é uma questão de certo e errado, mas ela me abraçou depois e falou assim: minha rainha da Inglaterra, você é a rainha da Inglaterra e eu trabalhava com você naquela época. Ela falou assim, espontâneo, sabe, Ju? E aí, e ela é a própria espontânea, sabe? Sabe aquela pessoa que é tão pura, que para mim foi assim, caraca, foi assim, gente, agora de fato eu tô em paz com essa minha rainha da Inglaterra, e porque tem muitas rainhas e reis, né, da humanidade que ficam se achando arrogantes, prepotentes, por, na verdade, demonstrarem quem são integralmente, né, Ju? Uhum. Integralmente. Com as máscaras, eu sou super vaidosa, né, para quem me conhece. Isso tem tudo a ver com a Rainha da Inglaterra. A Rainha da Uhum. Inglaterra, ela vai gostar de adereços, de combinar tudo, de fazer as coisas. Isso sou eu desde sempre. Só que para mim, isso não fazia parte do arquétipo da Rainha da Inglaterra. Então, pode contar isso, Ju, quanto que muitas vezes as máscaras vão pesando, porque a gente quer também.
forçar uma barra, e como nós falamos, quanto mais força a barra, mais fica pesado para nós. Qualquer coisa na vida, né? Inclusive. Uhum. E, e quando me vem assim, você consegue reconhecer mesmo, né, um papel, ou como você trouxe aqui do exemplo, né, da rainha da Inglaterra, assim, com a potência que isso é, assim, e que é uma energia disponível, né, uma característica, um arquétipo disponível, e você pode se apropriar e usar isso, ao mesmo tempo você também está reconhecendo que você não é isso. Então, Perfeito. isso já é um caminho de solução, né? Quando poderia ser do oposto, assim, né? Vou dar um exemplo também que eu lembrei aqui, assim, que eu acho que eu não falei, né, na semana passada, mas que nos cursos do Axis eu trazia bastante, porque por um tempo foi um peso para mim, né? A minha mãe Sim, brincava, assim, comigo e com os meus irmãos, assim, falava burro, né? Ah, você é burro e tal. E, e daí, assim, aquilo era pesado, né, em algum momento, assim. Em algum momento eu acreditei naquilo ali, assim, que tinha que ser duro, né, fazer muita força, assim, para estudar, para conseguir tirar a nota, assim. Então falava muito para mim e pro meu irmão e falava, ah, sua irmã é inteligente, assim. Então eu já gerava esse tipo de comparação, né? E eu fui, de alguma forma, que você trouxe, né? Pode ser num ponto, assim, que eu passei a fazer muita força para tentar mostrar que eu era inteligente, sendo que eu vejo que isso era algo natural para mim. Só sim, que eu não tinha, talvez, autoconhecimento, nem maturidade para isso. E hoje eu vejo, assim, né? Assim, que eu fiquei muito tempo, assim, por conta desse histórico com a minha mãe, eu acabei me tornando muito como ela, assim, né? Eu fazia muita força na matemática, no estudo. Então, eu me tornei um estatístico, assim, e tive muito sucesso, né, com relação a isso, assim, tanto financeiramente como nos bancos, né, que eu trabalhei, assim. E ao mesmo tempo, quando eu comecei a tomar gosto, assim, por autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu fui vendo uma naturalidade que eu não precisava fazer muita força, né? Eu faço um pouco de movimento, e a gente falou um pouco disso na preparação, né, Cris? sim. Trocar o esforço pelo movimento. Então, aonde é que na sua vida que você faz um pequeno movimento e aquilo já traz grandes criações? Na minha vida é o autoconhecimento, né, o autodesenvolvimento. Então, eu faço um pouquinho de movimento, a gente senta, faz 1, 2 horas de reunião e já borbulha muitas ideias, né, muitas criações, assim. Então, aonde será que na sua vida tem algo que é natural, você ainda não reconhece e está fazendo força em coisas antinaturais, né? Que tá tudo bem também, porque eu acho que faz parte do treinamento, do aprendizado. Mas acho que é reconhecer aonde é que talvez você esteja defendendo, né, ou projetando algo da sua infância. No meu caso, tinha muito disso na questão do inteligente e do não reconhecimento disso, né? Ou me sentir burro porque eu vesti uma máscara que talvez ali foi um momento que minha mãe precisava desabafar, ela recebeu aquilo também, mas eu não tinha discernimento daquilo enquanto criança, né? Mas hoje, como você falou, assim, eu sou abençoado pela minha mãe ter falado aquilo, porque me Sim. fez pesquisar muito o que que é natural para mim, o que que é leve, o que que é fácil, né, e que eu posso dar risada até dessa situação, e explorar todo esse potencial. E acho que um ponto que é legal de ver assim é que quando eu vou deixando aquilo que é natural, né, que tem a ver com esse movimento que a gente está fazendo aqui, que é o DNAE, né, que tem a ver com a naturalidade divina que nós somos, energética, né, divina. E então, quando eu me liberto disso, eu permito, né, eu me permito isso, eu estou liberando isso, né, eu estou permitindo isso para todos. Então, isso está disponível no campo aqui, de todo mundo olhar, ver qual talvez a máscara ou a projeção que você está contando, né? Como eu falei, ah, eu sou burro, ou eu sou isso ou aquilo,
e que você ainda talvez traga como uma vozinha e poder enxergar qual será que é a potência que está aí, morando junto, que é natural, que ao você se apropriar, você se desprende e também desprende quem está ao seu redor, né? Porque no fundo, em essência, a gente está conectado, né? Todos têm uma essência Sim. muito similar, que é a mesma, né? Faz sentido, Cristian? Nossa, faz sentido. Já voei aqui, já conectei, já integrei, já desintegrei, já delirei, Ju. E faz tanto sentido, porque enquanto eu te escutava, também veio algo que a gente conversou bastante essa semana, que foi a questão que às vezes é de uma armadilha sutil, vou dar esse termo, né? Que quando a gente está no caminho também do autoconhecimento contínuo, assim como a gente está, e muitas pessoas que vão chegar e estão chegando aqui conosco também estão nesse movimento, uma das armadilhas sutis é a gente também mudar a máscara do ego para algum papel social, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu muitas vezes percebi que eu fiz esse movimento sem consciência, claro, então, eu não queria ser a rainha da Inglaterra e provar para minha mãe, de alguma forma, que eu era diferente. E aí, aonde que eu fui buscar? Um papel social de ser salvadora, começando no mundo da religião, né? De alguma forma, foi importante, porque eu era muito jovem quando eu participei do movimento das aldeias de vida, em situações bastante doloridas e traumáticas de vida onde eu pude ali também me preparar, mas ainda fazendo esse movimento, né, de mudança, de máscara do ego que eu não queria ser, pela comparação que o Ju trouxe, que é muito forte. Qual que é o pior mal da humanidade? A comparanoia, né? A psicologia positiva voltou com esse termo que é chave para nós aqui que nós estamos trazendo. Só que também é um perigo, gente, quando a gente vai para o outro extremo, que é o quê? Nos identificarmos com papéis sociais, que pode ser três, tem muito mais, mas três essencialmente. Eu assumo como salvadora de algo, eu quero fazer de tudo para agradar as pessoas, mas na verdade, para não ser dita ou rotulada como rainha da Inglaterra pela minha mãe, né? Então, tudo que eu fazia até então era por isso, inconscientemente, ou como perseguidor, eu posso me perseguir as pessoas, né? Nossa, apareceu até balões, gente. Olha, depois vai ver na gravação, Eu apareceu tô, balões aqui, eu tô né? acreditando aqui em você, porque Gente, vocês vão ficar ainda chocados. Olha só, gente, vocês estão vendo balões também ou só eu? Falem aí para mim. Ou como perseguidora ou como vítima. Tá? Esses três papéis sociais que a maior parte de nós, quando vai caminhando nessa jornada do autoconhecimento, começa a perceber. Só que qual que é a grande armadilha sutil, gente? A gente ficar também identificado com o papel social. Nós somos muito mais que um papel social. Como o Gil falou, nós temos em nós todas essas facetas, né? De máscara do ego, de papel social. Só que nós temos, acima disso, que é o que nos conecta como indivíduo, né? Como ser maior, que é essa essencialidade divina que habita em cada um de nós. Então, qual que é uma questão prática que eu quero trazer para vocês, que é bacana para quem quiser assistir essa semana, né? Porque a gente vai ficar falando dessa casa e aprofundando ao longo da semana. Aquele filme O Coringa. Naquele filme O Coringa, dá para a gente ver tudo isso. As máscaras do ego, que ele realmente, por conta da história de vida com a mãe dele, e que mostra no filme com muita clareza, né? Ele precisou ir para um papel social de perseguidor, depois de salvador e depois de vítima. Então, o Coringa, que é um grande arquétipo da humanidade, hoje eu também vi uma chamada da Fernanda Torres, né? Comparando com um outro artista, que eu nem vou lembrar qual que é o outro artista, mas falando assim: a Fernanda Torres também faria o papel do Coringa. Querendo dizer, né? Nós podemos sim, trazendo para nossa realidade da live, ser esses três papéis ao mesmo tempo. Então não existe eu ser só salvador ou perseguidor ou vítima.
Quando eu estou aqui conectada com a máscara do ego, eu quero fazer um movimento de rejeição dessa máscara do ego e vou para um movimento também de me identificar com papéis sociais que às vezes, das dimensões humanas, que está lá no nível verde de pessoas, fazem com que eu ache que é o ponto final, que eu já estou assim, PhD em autoconhecimento, já cheguei num ponto final. Só que é uma armadilha muito sutil para quem trabalha com autoconhecimento e para quem também atua com processos, assim como eu e o Ju, né, como mentores, que nós temos um papel de mentor, só que a gente tem milhares de outros papéis e faces que vão muito além do que a gente pode demonstrar, por exemplo, aqui, né, Ju? E aí eu queria que você trouxesse, Ju, a questão que foi muito também crucial nas nossas constatações, que é a grande chave, né? Por que, que às vezes dói a máscara do ego, já não faz sentido? O que, que normalmente acontece, só que as pessoas não têm essa clareza que tem a ver Boa. né, com o vazio. Conta mais para É, nós. é bem interessante, sim, porque acho que eu passei, né, bastante por esse vazio quando eu estava nessa fase de ser estatístico, né, em bancos, assim, e de alguma forma ali, assim, quando eu olhava, né, para minha carreira, assim, também para minha vida ali no casamento em si, eu já de alguma forma não me identificava, né, ali não queria mais continuar na mesma profissão e talvez estava entrando numa crise, né, também assim, no estilo de vida que eu estava levando praticamente em quase todas as áreas da minha vida, e eu comecei a sentir muito vazio, né, muita falta de sentido, assim. E esse é um momento que muita gente não quer passar, né, ou quem Sim, passou às vezes interpreta isso como algo ruim. Só que eu interpreto como pode ser um bom momento, é um bom momento de dúvida, é um momento de página em branco. Tudo aquilo que você, talvez eu ali tinha definido, eu sou homem, sou estatístico, eu tenho um casamento que é assim, assim, assado, o sucesso é ter essas coisas materiais aqui. Quando eu atingi, eu vi que eu não estava feliz. No fundo, já talvez carregava, né, uma insatisfação, assim, e então comecei a sentir esse vazio. Só que esse vazio, ele foi um grande portal, vamos dizer assim, para eu me sim, abrir e começar a questionar quem será que eu sou mesmo, né? Ou o que, que será que seriam, os papéis que a gente está falando aqui? Que papel que eu gostaria de ter na vida, mas agora escolhido por consciência, sabe? Não por uma convenção ou porque é importante para minha família ou como a gente falou do Oscar, para o meu país. O que que verdadeiramente, passando pelo meu corpo, me traz alegria, me dá tesão, né, que faz sentido para mim. Então, assim, esse vazio foi um trampolim para eu começar a descobrir um pouco mais e notar que eu sou também essa pluralidade assim de energias, que eu posso vestir diferentes papéis e diferentes máscaras, e quanto mais consciente eu faço isso, mais consciência eu crio, melhores escolhas eu vou trazendo, né, fazendo para minha vida, assim. Então, é um convite, assim, para você olhar que se você sente esse vazio, ele não é totalmente ruim como talvez você esteja projetando na sua vida. Mas, assim, o que que é que pode ser preenchido aí? Ou o que está faltando de vida, né? Que você possa encontrar mais mesmo alegria de viver. E aí inicia-se um processo mesmo assim de acolhimento, mas também de investigação, né, Cristian? Assim, de sim. falar assim, poxa, então na nossa vida tem ciclos, né? A gente tem algumas linhas assim que fala dos setênios, assim, o que que esse momento aqui, o que que nesse momento da live, ou o que que nesse momento aqui em março de 2025, assim, a sua vida está pedindo um olhar, aquilo está pulsando para você e talvez você está negando, rejeitando, né, projetando e querendo estar em outro lugar ou em outra situação e não está olhando para aquilo que a energia está te convidando a olhar, né? Então, se a gente começar a anotar, assim, eu gosto de falar
os meus mentorados assim vamos ver o que que tem no arroz com feijão, né? No pensar, sentir e agir, ou no corpo físico, no corpo mental e emocional e no espírito. O que que a vida está pedindo? E quando eu consigo olhar para isso, então eu vou ver o que que o momento ele requer, seja comigo mesmo, seja nas minhas relações, né, com a minha família, ou com parceiro, parceira, com os filhos, assim, e na organização. Sempre tem algo que está evidenciando e gritando, assim. Então, gostaria de deixar o convite aqui, assim, para se eu não tivesse, então, tão refém de estar numa máscara ou tão colado nela, né, projetando algo assim, o que a vida está me pedindo e o que eu estou pedindo também nesse momento. E acho que ser corajoso, corajosa e reconhecer isso, né, Cristi? É um primeiro passo, assim, que eu vejo. Nossa, maravilhoso, Jô. E tem algumas pessoas comentando aqui, e a Raquel falou, né, o vazio existencial é um convite para a expansão de consciência. É isso. Nós estamos falando de 9 dimensões da consciência aqui. A máscara do ego, gente, é uma que está na faixa tóxica, né? Tem faixa tóxica, faixa limitadora e a faixa saudável, quando a gente traz essa clareza na alquimia integral, que a gente integra níveis de consciência, teoria integral, constelação sistêmica e eneagrama. E aí, esse vazio existencial, gente, na verdade, a grande chave, porque toda vez que a gente sente um vazio existencial, como o Ju falou, a maior parte ainda quer sair correndo, ou não quer, ou vai para uma anestesia, vai para bebida, né? Vai para outros tipos de vícios, vai para excessos que nos impedem de deixar esse pote vazio para ele ser preenchido com algo novo. E aí a gente evolui em termos de nível de consciência. Isso tem a ver com a expansão de consciência. Então não é um objetivo. Então meu objetivo, Cristi, é chegar no nono nível de consciência? Não, não é assim que funciona a naturalidade. É um movimento que, quando a gente se permite esvaziar, pode chegar um outro líquido, né? Pode chegar uma outra bebida para me nutrir. Porque quando eu estou num vazio existencial, eu lembro quando eu fiz as duas transições de carreira também, profissional, dentro do mundo corporativo, né? Trabalhei durante 10 anos, para quem não conhece um pouquinho da minha história, no mundo corporativo, né, numa empresa, num grupo maravilhoso. Fiquei grávida da minha primeira filha e não fazia mais sentido. Me deu um vazio existencial e não combinava comigo ficar mais naquele contexto e abrir espaço para a vida me surpreender. Fui para um outro movimento de carreira que também foi fantástico, que foi me preparando para estar onde eu tô, né, e honrando tudo que a gente já está criando aqui, inclusive neste agora, no momento da live. E daqui a pouco veio assim: caraca, isso não faz mais sentido para mim. De novo, o vazio existencial. Então, o vazio existencial, gente, todos nós passamos. Só que ainda a maior parte da humanidade fica preso lá no terceiro nível, que é o quê? Eu prefiro me anestesiar de outras coisas para não sentir o vazio existencial. E às vezes tem se coloca em esportes radicais para se sentir vivo, para sair daquela condição forçadamente do vazio existencial, e às vezes se força numa situação que é antinatural, para não abrir esse espaço para um movimento novo. Então requer muita coragem. Uma das minhas missões com os níveis de consciência foi exatamente isso. Como é que a gente ativa nos outros, seja indivíduo, relações, organizações, essa frequência que é potente da máscara do ego, que está no nível vermelho, para quem tem o livro, quem conhece um pouquinho, vai saber até o que nós estamos trazendo disso, essa energia vibrante que tem ali, só que muitas vezes é tóxica, como é que eu transformo numa energia de coragem para ir além? Que é o que nós estamos falando assim, né? De mudanças vibracionais. Se eu não faço esse movimento, o que, que acontece? Eu paro no vazio existencial, minha autoestima cai, a minha vibração cai e eu crio movimentos para ter artifícios para dar conta disso. Uns vão para o depressivo, para o lado depressivo, outros vão inclusive para drogas, né?
tudo para não entrar em contato com esse vazio existencial, que na verdade é a grande chave de ouro, né, Ju? Uhum. Para a gente movimentar para a vida mesmo, para na verdade a gente se reencontrar com a nossa essência, porque tudo isso, gente, é um caminho que nós estamos traçando aqui no planeta Terra, né? E isso faz parte da nossa humanidade aqui no planeta Terra. Não é ignorar a máscara do ego, não é ignorar os papéis sociais que está lá no nível verde, que tem uma coexistência ali. É integrar, né? O que é o DNA que nós estamos trazendo? Né? O design natural da ativação energética. Essa ativação energética é o E, é mudar o ou pelo E. Como é que eu honro a minha rainha da Inglaterra? O Ju honra esse nadador totalmente disruptivo que há nele, que vai de executivo de banco, né, a mentor de triatlon. Como é que existe isso em nós? Existe, tudo isso existe em nós. Então, esse é o nosso convite, Ju, e eu queria que você fizesse algum movimento agora para nós nos sentir mesmo. A gente já está sentindo um monte de coisa, mas o Ju tem uma habilidade agora de trazer isso para uma experiência aqui e para a gente ficar com o que é possível para nós agora, antes da gente fazer esse movimento de continuidade da semana. Pode ser, Ju? Pode, maravilha. Vem um movimento aqui, relativamente, né, para quem estiver aqui ao vivo, mas para quem está vendo também, assim, é um movimento rápido, assim, mas que acho que o campo já preparou como se fosse assim para a gente dar mais um passo, né? Assim, mais um passo na direção de quem nós somos e de alguma forma abraçar também a projeção, né? As máscaras assim que já estão por aqui e quem está com a gente chegou até aqui já deve ter lembrado de alguma parte, né? Da sua vida aí assim, conforme a Cris trouxe, eu trouxe assim, e aí pode dar um passo além, né? Então, quero convidar você, se for possível, puder nesse momento fechar os olhos, e se você não pode, pesquisar algum olhar aqui do seu celular, né, onde que você possa fixar o seu olhar, nem que seja por 2 minutinhos aqui para a gente poder fazer esse exercício. E convidar também a achar uma postura que seja alinhada, porém confortável, e fazer 3 respirações. Quando você inspirar a próxima vez, eleva os ombros lá perto das suas orelhas e soltando o ar, relaxa. Inspirou, leva os ombros perto das suas orelhas e expirou, relaxa. E a última vez, se você quiser, pode até suspirar, soltar todo o ar pela boca. Se você puder, volta toda a sua atenção para o seu coração e como se você pudesse respirar agora pelo coração. Quando você inspira, encha todo o seu corpo através do seu coração, expande e soltando o ar, relaxa. Na inspiração, você cresce e expande todo o seu corpo através do seu coração. Na expiração, você relaxa. E como se o seu coração agora ele pudesse tomando um tamanho um pouco maior, talvez o tamanho do seu corpo, expandindo todo o seu coração, de modo que você vai ficando pequenininho dentro dele, como se fosse um menino ou uma menina, uma criança. E talvez se você já se recordou de alguma memória sua ali, tá vindo para mim dos 6, talvez 7 anos, em que você recebeu algo
da vida ou de alguém que estava próximo a você. E talvez até hoje isso traga de alguma forma algum comportamento que a gente chama de máscara, ou ainda que talvez venha através de alguma emoção, dos ciúmes, através da inveja, ou alguma outra coisa que te remete ao outro, mas que pode ser que você sinta falta na sua vida, ou que traga incômodos em você, nas suas parcerias, ou ainda na organização. E identificando isso em você, na sua vida, e percebendo essa criança, você convida ela agora a vestir uma máscara, só que agora usando essa energia do carnaval, para vocês talvez brincarem juntos. Você pode se vestir mesmo, se você, como eu falei da minha história, se vê como bonzinho, bonzinha, ou ainda, como a Cristi comentou, talvez como uma princesa, uma rainha, ou talvez ainda algum que você até hoje não aceitou, que é ruim só de pensar. E se você pudesse agora trazer para sua criança como uma fantasia de carnaval? E pudesse junto com ela ir desenhando um cenário onde isso vai se tornando uma brincadeira divertida entre vocês. Agora vocês duas, vocês dois usam essa máscara. Lembra de respirar profundo, e à medida que você respira profundo, você pode dar um passo, talvez para o lado, para trás, e perceber que isso é apenas uma brincadeira, uma máscara ou uma marca, e que ela pode ser leve, pode ser um potencial seu agora, uma força mesmo, uma força natural, porque faz parte da sua história, uma cicatriz, uma marca que quando você olha para ela agora, talvez possa se orgulhar no melhor sentido do ego. Um orgulho que faz você criar muito além do que aquilo que você tem criado até então. Trazendo novamente essa fantasia e essa máscara agora para dentro do seu coração, deixando o seu coração agora pequenininho no lugar dele. Perceba que essa criança, que talvez antes tinha uma ferida e que ela estava aberta, é como se você agora, através do DNA, DNA da espiral, uma grande espiral pudesse, uma grande serpentina, seu DNA, ele pudesse ir circulando seu coração. E essa criança dentro, como se estivesse talvez num brinquedo ou num grande carrossel, vai deixando ela se movimentar natural, reconhecendo que a partir desse momento de transformação e de cura, algo natural surge em você. E agora está ativado dentro do seu DNA, do seu DNA. A sua criança interior, que talvez em algum momento percebeu alguma humilhação, alguma dor, como algo pesado, aos poucos essa espiral que vai circulando dentro de você e do seu DNA vai transformando isso numa brincadeira e na sua potência, na sua força natural. E vai reconhecendo dentro do seu coração esse pequeno mantra que vai entrando nas suas células e no DNA, ativando. Divino sou,
natural com alto amor, energia e expressão. Divino sou natural com alto amor. Vai reconhecendo que você é esse ser divino e que à medida que você integra as suas dores, você disponibiliza também essa força para as outras pessoas. Para você, em primeiro lugar, para as suas relações e também para as suas organizações. Vá voltando a tomar percepção das extremidades do seu corpo. Se você puder, mexa um pouco os dedos das suas mãos, sinta os seus pés, movimenta um pouco os dedos dos pés e de maneira gentil com você, vá fazendo respirações profundas, fazendo leves toques com as suas mãos no seu corpo, talvez nas suas pernas, nos seus braços, até mesmo se você quiser tocar um pouco o seu coração, fazendo uma pequena massagem no seu corpo e no seu DNA. Se você quiser alongar ou ainda espreguiçar, movimentando seus ombros. E quando for no seu tempo, você vai com calma abrindo seus olhos. Se você tiver, eu aconselho você pegar um copo d'água e tomar bastante água. Abrindo então essa perspectiva que talvez tudo aquilo que a gente falou enquanto máscara, né, juntando com a semana passada também sobre humilhação, né, e se isso talvez for uma força natural que talvez seja revestida de uma outra forma em que você pode dar um novo sentido, né? Que é aquilo que talvez estava pesado ou até mesmo vazio, e se você pudesse abrir esse espaço e começar a movimentar de um outro jeito. Lembrando sempre que a sua criança, ela também está aí para contribuir, tanto para trazer aquilo que está dolorido e pesado, mas também trazendo a oportunidade de talvez, se possível, brincar, né, com isso, assim, e tornar isso de uma maneira mais leve, né? Um tijolinho a mais, assim como parece aqui no meu fundo, que você pode dar esse passo hoje, assim, e também ao longo desses dias, assim. Se você quiser trazer alguma coisa, Cris, que eu não estou vendo aqui como que tá por aí, Tá. mas Eu confiando que tô. tá tudo Ju certo. não tá me vendo, tá? Só para quem chegou depois, não tá me vendo. Ju, primeiro assim, tô super relaxada, assim, literalmente, como é potente, né? A gente perceber no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cardíaco mesmo, me veio forte essa visualização que você fez com a gente, o cardíaco. Me veio muito interessante. Eu vou até pegar antes da gente encerrar aqui, um objeto para representar o que me veio na visualização com a minha criança interior, que nunca tinha vindo. Eu imaginei a minha criança, os ursinhos carinhosos, sabe? Os ursinhos Aham, carinhosos, que é da nossa época, da época de um monte de gente aqui. E aham, depois a minha criança, a minha adulta agora também, nesse universo com essa criança saudável, né, brincando, que a gente ama as cores, tal. E aí eu fiquei com uma vontade louca de tirar a coroinha que eu tava aqui, começou a doer minha cabeça e aí eu relaxei, né? E quando você trouxe o nosso mantra aqui, né, Divino Sou Natural com Alto Amor, me veio uma energia assim da serenidade mesmo, né? Então, é uma energia da serenidade, e a serenidade a gente traz aqui é a nossa habilidade de ser quem a gente é, essencialmente. Me veio isso com muita força, foi muito gostoso. E eu vou pegar
ali os símbolos para a gente encerrando essa live. Eu não sei, você consegue ler os comentários, Ju, enquanto você vai lendo ou não? Lê Uhum. os comentários. Tá, Consigo, o Ju consigo. vai lendo enquanto eu vou pegar aqui, já volto. Eu vi aqui que a Ellen tinha falado, acho que eu não tinha visto, né? Muito interessante a discussão sobre o vazio, a abertura e a aceitação. Ao que vem também faz muito sentido. E aí depois a Luciana trouxe, né? Relaxei ao extremo, estou leve. Foi lindo dar a mão para minha criança. Que alegria. Que bom, que legal que fez sentido, né? E tá reverberando. Daí a Ellen também tá falando aqui, né? Sentir a serenidade aqui com um mantra também. Muito bom. Mantra. Já, Pode falar, Cris. já estou voltando, vocês estão me escutando? Mas eu não Uhum. estou ainda aí, eu só estou Tá. pegando aqui. Eu tô tendo É que, assim, né? Ao vivo. eu tô tendo que confiar porque eu não tô vendo, né? Então, se eu falar que já tava de volta, eu podia acreditar aqui também. Sim, mas então tá bom, tô de fone, foi. Olha só o que me veio de símbolo do ursinho carinhoso, né? Integrando com a alegria de viver. Então me veio ó, é um coração amarelo, tá, Ju? Depois você vai ver. Uhum. Então, ó, gente, que vocês se sintam super abraçados com as suas crianças interiores nesse carnaval aqui que a gente está fazendo essa live carnavalesca, né, Ju? Com Uhum, a total. alegria essencial da nossa criança interior. Tem um monte de gente colocando aqui, a Maia, a Ellen. E aí, Ju, me veio, me resgata para nós o ritual de terça, quarta e quinta, por favor. Uhum. Então, amanhã, né, terça-feira, é, é um, é um momento, assim, tanto hoje, né, mas amanhã principalmente, sim, da observação das emoções, né, então, você observar se de repente está presente, né, assim, se chega alguma memória, algo que a gente falou sobre as máscaras, ou talvez alguma voz, né? A gente trouxe exemplos aqui hoje, eu e a Cristi, de momentos que a gente teve na infância, que de alguma forma chegaram até a vida adulta. Então, na terça-feira, seja observador do sentir, né? Aquilo que passa pelo seu corpo. Pode ser que não chegue uma memória, mas venham emoções. Isso faz parte aqui, né, desse campo de cura, né? Na quarta-feira, tá um pouco mais atento sobre mesmo o estado mental, né? Aquilo que passa pela sua mente e talvez se chegar a algum tipo de insight, né? Ou ainda de percepção que passa aí também pelo seu estado intelectual, né? De alguma forma, assim. E aí, na quinta-feira, já talvez olhar para o seu agir, se tem algo, algum movimento que você pode começar a fazer um passo diferente, né? Então, qual a ação que está sendo convidada depois de passar pelo seu sentir, né? Pelo seu pensar? E aí, que ação será que a vida pode chegar? E aí, na sexta-feira, também é legal olhar mesmo assim, de tudo que a gente começou aqui na segunda, o que que fica de aprendizado, né? O que que a gente recebeu de insight, aí estou falando a gente como um todo, então deem feedback, né, para mim, para a Cristi, a gente também continua nesse campo com a nossa vida, né, com os nossos processos, e vai trazer na sexta-feira também insights que a gente teve, insights que a gente está recebendo de vocês, para que de fato a gente possa tomar sempre um aprendizado de uma semana para outra, e aí na próxima segunda-feira a gente já tem uma nova casa, né, Cris? Maravilhoso, Ju. Eu fui fazendo aprontando aqui, fazendo umas artes enquanto você estava falando, coloquei várias máscaras aqui. Tudo isso Maravilha. para a gente terminar com esse ritual mesmo, né? De primeiro, independente do que você esteja passando, como você está agora, honre você por completo.
né? Honre quem você é, a sua história. E a gente viu ontem um exemplo belíssimo do Oscar, né? Das Fernandas, que podem ser os grandes arquétipos para nós agora, nesse momento que o Brasil está vivendo, e que requer uma consciência mais elevada da potência que cada um de nós individualmente tem e a contribuição singular que a gente pode ser, não só para nós, que muitas vezes a gente vê isso como egoísmo, né, Ju? A gente falou também um pouquinho Uhum. disso. A gente se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é algo muito saudável para as nossas relações serem mais saudáveis, que também são únicas. A minha combinação do Ju é única. Quando eu estou com outro parceiro, parceira é totalmente diferente. Por quê? As nossas relações também são únicas. E o mundo que a gente habita, seja profissional, seja na comunidade, na sociedade, ele tem sede da gente contribuir com tudo que a gente é. Não é amanhã se eu melhorar, né? Às vezes eu mesmo não gosto desse termo, melhorar, porque parece que a gente tá ruim agora, né? O que que é possível para nós agora? E o que for possível e que te eleva a reconhecer o seu próprio valor é o suficiente para você contribuir sem precisar, gente, fazer nada. Só sendo quem você é agora. Então, esse é o nosso convite. Para nós está sendo de uma alegria, de uma autonutrição, de uma nutrição mútua gigante, fazer esse movimento semanal, né, Ju? E dando Total. espaço para que vocês tragam mesmo, os depoimentos que a gente recebeu da live da semana passada foram belíssimos, extremamente profundos, e que isso possa também expandir para outras pessoas. Então, se fez sentido para você, coloque aqui, encaminhe para as outras pessoas. Quem não está no grupo ainda do Mentoria da Consciência e quiser receber um material complementar que a gente vai disponibilizar entre hoje e amanhã, entre no link da bio do Ju e do meu, tá nos dois, tá? E quem ainda não segue o Ju, por gentileza, sigam o Ju. Quem ainda não me segue, siga também para receber mais informações, porque vai ser gigante a gente poder contribuir, cada um do seu jeito integral de ser com a humanidade. E bom carnaval para todos, com todas as fantasias, máscaras, para a gente se divertir e para a gente sim crescer e expandir com mais leveza e com mais consciência. Beijo Maravilha. grande, Ju. Beijão. Super beijo. Muito Agradeço a todos. grata, gente. Valeu. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.